Olá, estamos aqui para conversar com a professora Júlia Teixeira Souza sobre o ensino da oralidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Júlia é pedagoga, doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuou por vários anos como professora da Rede Municipal do Recife e atualmente está em atividade técnica como formadora do programa de alfabetização Primeiras Letras. Então, Júlia, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E a gente gostaria de ouvi-la um pouco sobre a sua experiência com o ensino da oralidade. Gustavo, eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso participar de um projeto como esse, inclusive falando sobre um eixo que é tão importante dentro do ensino da língua portuguesa, né? A minha experiência com o ensino da oralidade, ela começou desde da conclusão do curso. Então, durante a minha trajetória lá na graduação, eu me interessei muito pelo ensino da oralidade. E aí eu desenvolvi pesquisa de trabalho de conclusão de curso, depois eu fiz o mestrado e o doutorado, todos pesquisando na área, seja o ensino da oralidade, seja o trabalho nos currículos ou nos programas de formação de professores. Atualmente eu também desenvolvo alguns materiais, algumas formações que visam trazer essa visibilidade para o eixo oral. Alguns teóricos da didática das línguas, como o professor Joaquim Dols e o professor Bernard Schneuli, defendem que o oral se ensina. Você concorda com essa afirmação? Né? E qual seria a importância do ensino da oralidade na escola? Eu acho que é muito importante. A oralidade e o letramento, elas são baseadas em práticas sociais de uso de diversos gêneros textuais. E aí, sejam eles orais ou escritos, a gente precisa ter a compreensão de como desenvolver essa comunicação. Então, o estudante ele precisa entender, perceber que não é o gênero oral que é informal e pouco preparado, e nem é o gênero escrito que é mais formal e que exige maior preparação, né? Os gêneros eles se colocam dentro de um contínuo, como diz Marcuski, em que o que vai determinar o uso desses gêneros são as condições de produção, são os contextos, são os interlocutores. Então, são esses fatores que determinam as escolhas. Então, assim como os gêneros escritos, os gêneros orais também precisam ser ensinados. Então, a gente vem de uma trajetória em que os gêneros orais, o ensino da oralidade, de um modo geral, ela não era valorizada nas escolas. A gente tinha uma supervalorização da escrita. E aí isso traz essa consequência de que entendia-se que não precisa ensinar a fala, porque teoricamente a gente já chega na escola sabendo falar. Então vamos intensificar o ensino dos gêneros escritos. E quais seriam, Júlia, as dimensões ensináveis da oralidade na escola? Então, nas últimas pesquisas que eu desenvolvi, que outros autores desenvolveram, como Leal, Brandão e Lima, a gente percebeu que existem algumas dimensões no eixo que são essenciais para que a gente se prepare, para que os estudantes se preparem para vivenciar essas práticas sociais. Por exemplo, a primeira, variação linguística. Variação linguística ela tem uma presença na escola, mas dentro daquilo que foi ensinado dentro do ensino mais tradicional, de não valorizar as diferenças, a heterogeneidade da língua, de buscar o apagamento, né, dessas diferentes variantes e tentar levar os estudantes a fazer correções e buscar sempre adequar a norma dita padrão. A oralidade, ela permite uma linguagem mais informal e a escrita uma linguagem mais formal. E, na verdade, voltamos para aquela ideia de que os gêneros e o contexto de produção é que vão determinar qual é a linguagem que a gente vai usar. Então, os estudantes podem refletir sobre isso na sala, de que eles podem usar as variantes deles, que eles podem usar os dialetos que eles estão acostumados a vivenciar dentro dos seus grupos em determinadas situações, mas que em outras situações eles vão precisar adequar essa linguagem aí. Então, a variação linguística ela é importante nesse sentido. A segunda dimensão é relações entre fala e escrita. Então, dentro da perspectiva que Marcuski traz de que os gêneros orais e escrita eles estão juntos dentro de um contínuo, fazendo uma interface ali um com o outro, a gente percebe o quanto é relevante trabalhar a relação entre fala e escrita com os estudantes. E esse trabalho ele pode acontecer de várias maneiras, né? A primeira maneira é a oralização dos textos escritos.
né? Por muito tempo, a oralização dos textos escritos, ela não foi pensada para o ensino da oralidade. Ela sempre era dita como isso não é ensino do eixo oral. Mas a gente percebe que existem algumas habilidades, algumas competências, alguns elementos ali que vão ser aprendidos pelos estudantes, que vão ser compreendidos, que vão estar fazendo uma interface ali entre o eixo da leitura e o eixo da oralidade. Então, em momentos de leitura em voz alta de textos, os alunos eles percebem o quanto eles precisam estar atentos aos elementos prosódicos, né? Então, ao tom da voz, ao ritmo que eles fazem aquela leitura, as pausas, né? Além disso, os gestos, as mímicas, que são os elementos cinésicos, né? A troca de olhar com a plateia, tudo isso é possível de ser explorado nesse momento de leitura em voz alta. Então, entra uma interface aí entre o oral e o escrito na leitura, né? E a gente considera que é importante. O que é preciso ficar claro é que a gente não pode só considerar essa prática como suficiente para trabalhar o eixo oral. Júlia, em relação à valorização dos textos da tradução oral, você acha que é uma dimensão importante a ser considerada no ensino da oralidade? A valorização dos textos da tradução oral é uma dimensão que precisa ser refletida na escola, no sentido de que ela está muito presente já no trabalho com a alfabetização. Então, os textos da tradução oral, eles têm elementos riquíssimos para refletir na consciência fonológica. Então, ele é muito presente, só que eles fogem muitas vezes na sala de aula da sua finalidade, que é o brincar com aqueles textos, é o contexto cultural que eles foram produzidos, na essência oral. Então, muitas vezes eles chegam lá escritos, os professores fazem a leitura, conversam, mas não tem a exploração oral, porque esses textos eles foram tradicionalmente produzidos na oralidade, eles têm toda uma cultura e todo um contexto envolvido por trás disso. Então, o que é importante nesse momento é a gente valorizar essa dimensão no sentido do professor ter essa clareza de complementaridade, dessa relação que pode estar se estabelecendo entre a oralidade e a análise linguística, a apropriação do sistema de escrita. Então, trabalhar de uma forma mais contextualizada, brincar com os estudantes, conversar sobre o contexto, entender como é que aquela brincadeira começou e depois fazer toda a exploração, que é riquíssima na apropriação. Como é que você pensa esse planejamento do ensino da oralidade, né? Quais gêneros orais levar para a sala de aula, mediante quais critérios, com qual finalidade? A oralidade ela acontece de uma forma muito corriqueira na sala de aula, então é comum a gente ver nas conversas sobre textos, na conversa sobre o fim de semana, interações mais informais, que são importantes também, mas sempre retomo a importância de que a comunicação oral, informal ou formal, ela é importante, mas que ela não é suficiente, então a gente não pode só ficar nisso. Então, planejar um ensino sistemático a partir de sequências didáticas é muito importante. Então, Dose Chanoli chama a atenção desse trabalho com sequência didática. Então, o trabalho com sequência didática colabora para o desenvolvimento de gêneros mais formais. Então, é importante que esse planejamento vise os gêneros mais formais, que não quer dizer que são gêneros que vão ser trabalhados só, utilizados só na vida adulta, porque às vezes assusta dizer gêneros formais. Então, as pessoas vão dizer assim, tem que trabalhar gêneros que eles vão usar na vida adulta só que eles são crianças. Não, os gêneros mais formais são os mais públicos, são os que eles vão usar em situações de menos, vamos dizer assim, menos relaxamento, de menos espontaneidade. Então, vai exigir deles uma preparação muito maior, um reconhecimento muito maior sobre esse gênero textual. Eu trago como exemplo de gêneros formais, gêneros, como eu falei, que estão muito presentes na sala de aula, e que são pouco explorados nessa potencialidade. Os gêneros como entrevistas. Então, é comum a entrevista acontecer, mas os estudantes não se preparam para isso. Não preparam o seu roteiro de perguntas. Não é uma coisa que parte deles. Às vezes, o roteiro está num livro didático, o roteiro está preparado pela professora, e eles simplesmente voltam para casa para produzir uma entrevista, uma situação que eles nunca vivenciaram. Então, é importante que a gente tenha um preparo maior, um planejamento mais sistemático desse ensino. A própria feira de conhecimentos, as apresentações de seminários, a leitura em voz alta, que eu falei na oralização do texto escrito. Então, ela às vezes acontece meio que de supetão. Vem aqui, alguém lê. Eu imagino que na sua trajetória como professora e também como técnica, como formadora, você tem acompanhado várias práticas de ensino de oralidade nas escolas.
Você poderia destacar alguma dessas práticas como referência para o ensino da oralidade? Sim, tanto na minha prática quanto nesses acompanhamentos que eu faço, nas conversas, nas trocas que eu faço com as professoras, até mesmo nas minhas pesquisas, eu identifiquei práticas muito relevantes para o ensino da oralidade. Então, por exemplo, o trabalho com a rádio, rádio escola, ele é um trabalho muito potente. Então, os estudantes desenvolvem lá dentro do projeto de rádio muitos gêneros orais. Eles desenvolvem muitas habilidades de uso da materialização da fala, de saber adequar a determinadas situações a sua fala, então mudar o tom de voz quando é uma notícia mais séria, de trazer uma piada e trazer o tom de humor para que as pessoas que estão ouvindo alcance, né, ali o objetivo de diversão. É um trabalho muito potente. Eu também acompanhei trabalho com telejornal, onde eles também desenvolvem vários gêneros orais, então notícia oral, entrevistas, previsão do tempo. É muito bacana esse trabalho com o telejornal. Trabalho com podcast, que está sendo bem relevante nesse momento. Assim, os estudantes estão muito engajados em compreender como que funcionam essas tecnologias. Então, trabalho com podcast, trabalho com YouTube, é uma coisa que eles ficam fascinados e eles engajam de uma forma impressionante. Então, já acompanhei também produção de vídeos para YouTube, com receitas culinárias, com comentários sobre desenhos e histórias, com gravação de vídeos para circular no WhatsApp da escola com pequenos acontecimentos da semana ou do mês na comunidade. E eles ficam maravilhados, porque é uma coisa que eles desejam muito aprender. Então, o engajamento deles é realmente fora do nível comum. E aí o podcast, como eu falei, né, que tem uma potência muito grande de uso, essencialmente, da fala para transmitir o que se precisa. Então, podcast de entrevista, podcast de comentários também, assim como nos vídeos, podcast de comentar um desenho, uma história, um tema que eles estão trabalhando na escola. Eles fizeram esse trabalho, agora recentemente eu acompanhei. E o trabalho com a leitura em voz alta, com a contação de histórias. Então, eu já acompanhei trabalhos riquíssimos, onde eles fizeram avaliações maravilhosas. Na minha turma também eu desenvolvia muito esse trabalho em articulação com a leitura. E aí eles utilizavam o microfone, a gente tinha todo uns critérios de avaliação, então um script de avaliação. Eles percebiam muito esse uso dos outros elementos além dos verbais. Inclusive os verbais também eram muito percebido nesse momento. Então, eu tinha estudantes que falavam assim: tia, eu posso começar de novo a contar porque eu repeti muito tal palavra. Tia, foi bom, eu li muito rápido, eu preciso fazer de novo. Avaliava os colegas também. Agora, é importante que essa prática seja uma rotina, para que eles se sintam confortáveis nesse processo avaliativo, né? Porque é uma constante avaliação, né? Estamos ali fazendo uma produção oral e sendo avaliados por nós, pela professora e pelos colegas. Algumas pesquisas têm evidenciado que muitos professores ainda têm dificuldade em implementar um ensino da oralidade mais produtivo na escola, né? Para você, quais seriam os caminhos para a gente superar esse obstáculo, essa barreira que a gente encontra ainda por parte de muitos professores em trabalhar a oralidade na sala de aula? É muito evidente na fala de vários professores, né, e várias pesquisas mostram mesmo que eles não têm ainda orientações para esse trabalho. Então, às vezes, eles mostram esforços, desejo de desenvolver o eixo oral, os gêneros orais, mas eles não compreendem que caminhos eles vão seguir. Eu acredito que tem uma recorrência muito grande disso por conta de ainda não estar sendo muito valorizado o eixo em políticas educacionais. Então, os currículos ainda precisam valorizar mais esse eixo lá, no sentido de trazer de fato que compõe esse eixo, que gêneros podem ser desenvolvidos e trazer orientações didáticas para o professor. O currículo trazendo isso vai valorizar também a formação continuada de professores, que é uma grande queixa deles também. Então, é comum os professores dizerem: olha, eu estou aqui numa rede há tantos anos e eu nunca tive uma formação sobre o eixo oral. Eu não sei ensinar oralidade. Eu sei pouco que eu sei da minha formação inicial, eu sei de uma pesquisa que eu fiz, de um livro que me interessou, e aí, ainda assim, não é suficiente. A gente precisa investir
informações de professores que trabalhem esse eixo. Junto com isso, eu considero que os recursos didáticos, como o livro didático, ainda precisa ter um olhar mais voltado para esse eixo. O eixo oral no livro didático ele é muito limitado. Ele tem uma presença, às vezes, no começo de um capítulo, de uma unidade, como uma conversa sobre aquele tema, uma conversa com os colegas da sala, e depois, talvez, uma produção final, lá no final da unidade, que às vezes o professor nem chega lá. Então, precisa que o livro didático também reconheça, porque é um recurso potente na sala de aula, os professores utilizam, acaba sendo muito norteador da prática deles também, e aí se não está aparecendo ali, não é relevante. Então, se os livros seguem essa ideia de que é preciso valorizar esses gêneros, que eles precisam ser planejados e preparados e trabalhados sistematicamente, eu acho que, junto com esses outros elementos que eu trouxe aqui da presença maior no currículo e nas formações, eu acho que os professores vão se sentir mais seguros para trabalhar esse gênero na sala de aula. Excelente. Júlia, estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer muito a você pela disponibilidade de conversar aqui conosco sobre essa temática, né, sobre o ensino da oralidade, que é algo que realmente a gente precisa ainda avançar, né, em termos de pesquisa, em termos de prática de sala de aula. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer imenso.